Boa tarde, pessoal. Banco de dados 1 do Novotec. Vou falar um pouco para vocês sobre a atividade. Essa atividade ela vai valer tanto para banco de dados quanto para análise de projetos de sistemas, né? Vai valer para as duas. A diferença é que as tabelas utilizadas são diferentes, né? Em banco de dados é um conjunto de tabelas e em APS é outro conjunto de tabelas, mas o exercício é o mesmo. Depois de tudo que a gente fez, da criação das tabelas, da criação do DARE, a gente chega aqui, que é uma tabela também, mas é uma tabela onde a gente chama de dicionário de dados. Dicionário de dados é uma tabela onde eu coloco um detalhamento sobre cada campo das minhas tabelas, né? Antes a gente tinha informações gerais, no máximo a gente colocava o tipo, né? Se ele era inteiro, se ele era caractere, esse tipo de coisa. Então aqui eu peguei um exemplo e fiz algumas alterações, tá? Só para mostrar para vocês o que acontece. Então nós temos falando de uma tabela cliente qualquer, não importa, mas essa tabela cliente, ela possui o ID do cliente, ela possui o CPF, o sexo, o nome e uma chave estrangeira de estoque aqui, tá? É só um exemplo, vocês podem usar isso na tabela de vocês. E aí cada campo vai ser detalhado. Então a gente vai criar como se fosse realmente um dicionário falando de cada item que a gente precisa detalhar aqui, porque já estamos quase chegando no momento da programação em si do banco de dados, tá? Então nós temos esses atributos que eu falei para vocês nessa tabela. E aqui em cima a gente precisa colocar esse detalhamento. Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 colunas. A primeira coluna é o nome dos meus campos, né? Já falei aqui para vocês. A segunda é a descrição, o que cada campo faz. O ID do cliente armazena o ID do cliente, simples assim. Aqui, deixa eu trocar que a informação está errada. O CPF é um campo que armazena o CPF do cliente, aqui armazena o sexo do cliente, aqui armazena o nome e aqui armazena o ID do estoque, tá? Então é uma chave estrangeira que eu tenho aqui. Então aqui nessa coluna eu coloco a descrição, pode copiar o texto exatamente como está aqui, armazena ou daí vem a sequência, né? Só tomar cuidado com o que vai ser armazenado, né? Tem que ter relação com o nome aqui. E os tipos é uma coisa que a gente já tem visto há algum tempo, né? Então todo o ID vai ser do tipo inteiro. Aqui poderia colocar inteiro, int, não tem problema, em português ou em inglês. Por enquanto não tem problema, né? Aqui tá como int, pode ser também. Aqui está como char, poderia ser caractere. O nome aqui também poderia ser, o nome tem que ser, né? Ou caractere ou char, não tem problema. E aqui o estoque também tá como int. O tamanho, que é importante também. Então eu tenho o tipo e a quantidade de caracteres. Então tamanho e a quantidade de caracteres. Pode colocar 4 ou 5 aqui para cliente, não tem problema. No caso do CPF, a gente já sabe, colocando apenas os dígitos sem os símbolos especiais, eu vou ter apenas 11 números, né? Então é uma forma de armazenamento também. No caso do sexo, um caractere é suficiente, né? Ou vai ser F ou vai ser M, então a gente economiza bastante espaço no banco também. O nome pode ser tamanho 80, acho que já é suficiente para a maioria dos nomes. E aqui na chave estrangeira também colocamos 5, tá? Nulo quer dizer o seguinte, esse campo pode ou não ser nulo. Por exemplo, o ID do cliente nunca pode ser nulo, né? O CPF nunca pode ser nulo. O sexo, eu não sei, às vezes não é tão essencial dependendo do banco, né? Mas nesse caso aqui foi colocado como nulo. O nome também não pode ser nulo, temos que ter o nome da pessoa. E a chave estrangeira também não pode ser nula, tá? Isso aqui pode dar um problemão na hora da programação, vocês vão ver o ano que vem, se caso isso seja nulo. Regra de domínio. O que é regra de domínio? É justamente isso, eu defino um campo onde eu só posso ter valor F ou valor M.
Não pode existir nenhum outro tipo de letra, senão o banco já vai acusar um erro, né? Então aqui temos um exemplo de campo de domínio. Chave, ou vai ser chave estrangeira, ou não vai ser chave nenhuma, ou é primária, né? Ou vai ser chave estrangeira. Então PK para primary key, nós sabemos que aqui o nosso ID cliente é primary key, então eu coloco PK. Ou poderia escrever em português chave primária, tá? Mas a gente já pode abreviar aqui, já dá muito uma compreensão para nós aqui, né? Que já aprendemos que isso aqui é chave primária. E temos uma chave estrangeira, então eu coloco que é FK, foreign key, que referencia, deixa eu aumentar um pouquinho aqui, referencia a tabela estoque. Então essa chave estrangeira está vindo da tabela estoque. Então eu tenho uma chave estrangeira, eu tenho que dizer de qual tabela está vindo essa informação, tá? Essa tabela, até vou dar os créditos, eu acabei pegando do Matheus Amorim, tá? Eu peguei a dele lá e acabei fazendo algumas adaptações. Caso ele veja o vídeo, talvez ele reconheça alguma coisa aqui. Unique, o que é o unique? É campo único, né? O campo que somente aquela pessoa pode ter. Então, o ID é o único, né? É um valor único, o CPF é único, o sexo não, né? Você pode ter várias pessoas do sexo masculino, várias pessoas do sexo feminino. O nome, você pode ter pessoas com exatamente o mesmo nome, não é raro isso acontecer. E a chave estrangeira também pode estar contida com outro cliente, a mesma chave estrangeira, então não pode ser único. Então, pessoal, essa aqui das tabelas é o que vocês têm que fazer para todas as tabelas, né? Em APS tem que ser as tabelas do seu projeto, e em banco de dados tem que ser as 4 tabelinhas que eu mandei na tarefa, ok? Qualquer dúvida, vocês sabem que vocês podem me encontrar no chat privado, podem mandar mensagem para mim, aí eu posso explicar para vocês aí as dúvidas que vocês têm, tá? Então é isso, meus caros, espero que vocês consigam fazer a tarefa. O prazo é até a semana que vem, então ainda dá tempo de fazer, não é muita coisa, é pouca coisa que vocês têm para fazer, então a gente está quase finalizando o terceiro bimestre, tá? Então obrigado a todos.